Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau, e estamos iniciando mais uma live Orai sem cessar. Deus abençoe muito a sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa página no Facebook. Lembrando que esses vídeos depois também estarão disponíveis no nosso canal no YouTube. É só procurar por Igreja Presbiteriana de Blumenau, que lá você tem os nossos vídeos e os cultos online também no canal no YouTube. E fica o vídeo disponível aqui na página também do Facebook da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live Orai Sem Cessar. Nós oraremos nesse momento. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, rogamos que a tua bênção e o teu amor, o teu cuidado esteja sobre todo o teu povo, em especial sobre aqueles que nos assistem, aqueles que assistirão este vídeo posteriormente, que a tua boa mão, ó Pai, esteja com todos e com todas. Senhor, agradecemos pelo teu cuidado, que apesar desses tempos difíceis de coronavírus, de isolamento social, de preocupação econômica, temos presenciado e testemunhado o poder do Senhor, o cuidado e a providência tua, ó Pai, cada dia nas nossas vidas. Abençoe e guarda-nos, ó Pai, da contaminação deste vírus, bem como dos nossos familiares, mas que seja feito a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, né? Mais um dia de isolamento social. Fazemos a nossa transmissão online, né? Todas as noites, às 20 horas, com exceção do domingo, que nós transmitimos às 19 horas, desse tempo em que ainda estamos sem previsão de retorno das atividades no templo, na igreja, e dá uma saudade, né? A gente fica morrendo de saudade de estarmos juntos, de comunhão, enfim, um tempo complicado. E engordando, né? Falando dos testemunhos da quarentena, eu já devo ter engordado uns 5 quilos. Então vamos lá. Hoje nós vamos começar um diálogo aqui, e eu acredito que ele não deva se encerrar hoje, mas a gente vai conversar. Eu não sei se você é casado ou pensa em se casar, mas a verdade é que quando nós pensamos em casamento, todos nós idealizamos um pouco como será esse casamento. As mulheres pensam no marido, o marido pensa na esposa, às vezes cria, né, alguma expectativa, mas a verdade é que todo mundo quer ter um bom casamento, todo mundo quer casar bem, todo mundo quer ter um momento especial. Bom, há muitos anos atrás, um jovem também tinha esse desejo. Era um jovem bom, um jovem que tinha sonhos e planos, como qualquer outro homem. Sonhava em encontrar uma boa esposa, uma boa mãe para os seus filhos, uma mulher para amar e ser amado. Alguém que sonhava em constituir uma família. Os pais lhe deram um nome maravilhoso. Os tempos em que nascera este homem não eram os melhores tempos do mundo. O seu país passava por um momento difícil, político, econômico, religioso, mas mesmo assim os pais lhe deram um nome muito bonito, que quer dizer salvação do Senhor, ou salvação é o Senhor, a salvação do Senhor. O nome desse jovem era Oséias, Rocha, né? Oséias, salvação do Senhor. E Oséias, que viveu provavelmente lá no século VIII antes de Cristo, de boa família, com um nome que indicava a expectativa, talvez, daqueles que lhe deram o nome, né? Provavelmente o seu pai, uma salvação esperada da parte de Deus. O jovem que tinha sonhos de se casar e casar bem. Mas não foi bem isto que aconteceu. Oséias era um profeta. Os profetas no Antigo Testamento eram a boca de Deus a transmitir a vontade e a mensagem do Senhor às pessoas. Deus não comunicava somente a sua palavra aos profetas, Deus comunicava o seu coração aos profetas. O profeta sente
algo em si para retransmitir às pessoas. Deus não comunica somente a sua palavra, comunica sentimentos aos profetas. E Oséias trouxe uma mensagem difícil de Deus para o povo de Israel no século VIII. E ele teve que mostrar isso com o seu casamento. Não era o melhor casamento. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Oséias. E eu gostaria de iniciar hoje no capítulo 1. Então vamos lá, Oséias capítulo 1. Oséias capítulo 1. Oséias capítulo 1 diz o seguinte: Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, na terra de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, na terra de Israel. Então, lembrar que nessa época o reino estava dividido em dois, né? Havia o reino de Israel e o reino de Judá. Eles tinham passado por um processo de guerra, uma guerra civil, e os reinos acabaram sendo divididos, o reino de Israel e o reino de Judá. Então, o reino foi dividido. Então, essa época em que ele profetiza. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias: Vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim. Quando nasceu o primeiro filho, o Senhor Deus disse a Oséias: Ponha no menino o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vou castigar o rei de Israel, por causa dos crimes de morte que o rei Jeú, o antepassado dele, cometeu em Jezreel. Vou acabar com o reino de Israel. E no vale de Jezreel destruirei o poder militar de Israel. Depois Gomer deu à luz uma filha, e o Senhor disse a Oséias: Ponha na menina o nome de não amada, porque eu não terei mais amor pelo povo de Israel, e não o perdoarei. Mas continuarei a amar o povo de Judá. Eu mesmo, Senhor, seu Deus, o salvarei. Porém não farei isso por meio de guerra, não usarei arcos e flechas, nem espadas, nem cavalos de guerra e cavaleiros. Depois que desmamou a filha, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz outro filho. E o Senhor Deus disse a Oséias: Ponha no menino o nome de não meu povo, pois o povo de Israel não é mais o meu povo, e eu não sou mais o Deus deles. Que dura missão que o Senhor deu a este profeta. Para alguns bastava comunicar a palavra do Senhor, para alguns bastava a comunicação, mas para Oséias foi diferente. Ele demonstrou com a sua própria vida aquilo que o Senhor estava sentindo com relação ao seu povo. Especificamente, nesse primeiro momento, a profecia dada ao povo de Israel, o reino do norte, o povo de Israel, e Judá, o reino do sul, se eu não estou enganado. Salve melhor juízo, como dizia o doutor Amarildo Batista, lá de Caxambu. Bom, interessante, né? Alguns poderiam pensar, mas será um exagero da parte de Deus? Será algo assim tão radical? Sim, é. Quando eu digo que Deus não comunica somente a sua palavra ao profeta, é bem nesse sentido. Deus comunica o seu coração, comunica os seus sentimentos. Deus faz com que o profeta Oséias sinta o que ele está sentindo com relação ao seu povo nesse momento. Deus faz com que o ser humano sinta o seu sentimento e transmita através da sua vida a mensagem dele. Alguns profetas bastava a transmissão da mensagem, mas Oséias, a mensagem foi a sua própria vida. Deus fez com que o profeta casasse com uma prostituta, provavelmente Gomer era uma prostituta ritual. Os cultos antigos dos deuses de fertilidade, entre eles Baal, né?
Baal, que torna-se o grande adversário do Senhor no Antigo Testamento, né? O povo de Israel sempre se sentia atraído pela adoração aos Baals, né? Aos Baalins, deuses de fertilidade, e os cultos a estes deuses geralmente eram regados a muita orgia e muito vinho, muita bebida. Então era muito álcool e depois era uma orgia, né? Uma sexualidade desenfreada nos cultos de fertilidade. E para ninguém ficar de fora, os templos geralmente traziam moças, umas para serem sacerdotisas e outras para serem prostitutas rituais, né? E elas que acabavam se prostituindo e parece-me que é uma dessas mulheres que Gomer se enquadraria, né? Dessas prostitutas rituais. Faria muito sentido, porque quando Deus se sente esposo de uma prostituta, ele está dizendo o quê? Que quando o povo de Israel comete o pecado da idolatria, quando eles abandonam o culto do Senhor, quando eles abandonam o culto ao seu Deus para adorarem outros deuses, o povo se prostitui. Então ele se sente marido de uma prostituta. Aí fazer sentido ela ser uma prostituta ritual, né? Uma prostituta de um templo pagão, de um templo de Baal. E Deus comunica de maneira dura, através da forma da vida, né? Desta forma da vida de Oséias, o que ele está sentindo. E o versículo 9 é muito complicado. Quando nasce o segundo filho, o não meu povo, Loami, né? Se você está lendo aí na tradução nova, na Almeida Revista Atualizada, Loami, não meu povo. E aí olha o que ele diz no final: e eu não sou mais o Deus deles. Quando Deus se revela a Israel, lá em Êxodo, ele diz que o nome dele é Eu Sou. E agora, o finalzinho do versículo 9, Deus diz: para Israel, eu não sou mais. Sem sombra de dúvidas, um paralelo, né? uma jogada de terminologia com o nome santo e sagrado do Senhor, Eu Sou, Yahvé. E agora ele diz: eu não sou mais para Israel. Ou seja, o Deus que se sente tão traído mostra pela vida do profeta essa indignação, a ponto de dizer: para esse povo eu não sou mais. O eu sou não é mais eu sou para Israel. Veja que terrível, né? Que terrível oráculo, que terrível profecia. E a filha e depois o filho demonstram essa insatisfação, né? Não amada e não meu povo. Ou seja, o nome dos filhos demonstra a desolação que viria sobre Israel, provavelmente apontando o cativeiro assírio. Em 722 a.C., a Assíria invade Israel, destrói a sua capital, que é Samaria, leva parte do povo cativo, escraviza, subjuga o reino, faz com que eles paguem pesados impostos, né? Israel se torna um reino vassalo da Assíria, a guerra é muito feia, muita gente morre, né? Então, provavelmente, essa desolação anunciada por Oséias é essa catástrofe, né, do exílio assírio, em torno ali de 722, 720, alguma coisa, que acontece nessa invasão assíria a Israel e a destruição da sua capital, Samaria. Então, essa ideia de não meu povo, não amado, essa desolação que viria. Mas para a gente concluir esse nosso primeiro diálogo acerca de Oséias, então pense nisto. Deus comunica mais do que sua palavra. Aos seus profetas, Deus comunica o seu próprio coração, os seus próprios sentimentos. Quero que você grave uma coisa na sua cabeça, Deus fez o ser humano, fez Oséias sentir o que ele estava sentindo. Deus comunicou o seu sentimento a Oséias nesse momento. Oséias sentiu na pele e mostrou com a sua própria vida às pessoas o que Deus estava sentindo. Um Deus que comunica sentimentos. Um Deus que estava sofrendo com a prostituição do seu povo. E amanhã a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre Oséias. E eu vou dizer uma coisa:
Oséias não acaba aqui. Nós vamos concluir Oséias fora do livro de Oséias. Então, como diz o pessoal, é um spoilerzinho só para aguçar a sua curiosidade. Nós não vamos concluir o livro de Oséias no livro de Oséias. Então, acompanhe todos os nossos vídeos, as nossas lives sobre Oséias, para você acompanhar esse raciocínio. Então, vamos lá. Os nossos pedidos de oração. Pedidos de oração. A nossa irmã Lígia Soares pede oração pela Conceição, que fará uma cirurgia. A tia Clarete, lá de Mogi Guaçu, tia da Aline, né? Consequentemente, minha tia também, pede oração para um amigo que está na UTI, Silvio Biazini. A Aline, minha esposa, pede pelos profissionais da saúde, pela Daiane, que é sua prima, enfermeira, pela Gisele e pelo Leandro, que são médicos, pela tia Dita, que é agente de saúde, e agradece pela família e pela Igreja Presbiteriana de Blumenau. Deixa eu ver se apareceu mais algum pedido aqui. Às vezes aparece aqui, não aparece lá. Bom, então nós vamos orar e ao final mandamos os abraços. Oremos. Senhor, nós nesse momento intercedemos pela Conceição, que fará uma cirurgia, para que o Senhor tenha misericórdia da vida dela. Conduza, ó Pai, todo o corpo médico que cuidará, os enfermeiros, enfermeiras, enfim, ó Pai, todos que estarão envolvidos nessa cirurgia, sejam dirigidos por Ti e que a sabedoria do alto os conduza. Pai, abençoe o Silvio Biazini, derrama bênção sobre a vida dele, ó Pai, que está na UTI. Cremos no Teu poder maravilhoso, ó Pai, que pode curá-lo, restaurá-lo, mas que seja feita a Tua vontade. Abençoe, ó Deus, a Daiane, a Gisele, o Leandro, a tia Dita, abençoe toda a família da Aline, abençoe, ó Pai, os nossos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Blumenau, derrama bênção sobre a vida de cada um deles. Pai, protege todos os nossos familiares, os nossos queridos, todos os nossos irmãos e irmãs que nos assistem neste momento. Que a Tua graça e o Teu amor esteja com todos. Que a Tua providência e o Teu amparo esteja com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar, quero agradecer a todos que se mobilizaram hoje nos canais do WhatsApp da Igreja Presbiteriana de Blumenau, ajudando, né? Então, Deus abençoe. A igreja não está parada nesse momento, né? Graças a Deus, já mesmo diante da epidemia, nós estamos trabalhando, estamos socorrendo os necessitados. Então, as 2 vezes que foram necessárias uma mobilização, foi algo maravilhoso. Então, Deus abençoe todos os irmãos e irmãs por esta disposição, né? Vocês têm abençoado famílias e é isto que é importante, né? Esta é a ação prática. Então, a igreja tem vivido o cristianismo verdadeiro nestas ações que nós já realizamos. Então, Deus abençoe a todos e a todas e mantenha o coração aberto, né? A gente dividindo o pouquinho que nós temos, não vai faltar para ninguém. Então, vamos mandar um abraço. Então, vamos lá. Mandar um abraço para Ana Paula, para o presbítero Alduíno e para a dona Zeni, lá de Xanxerê, para Rose Andrade, para Irene Franco, a dona Irene lá de Mogi Guaçu. A dona Irene, Deus abençoe muito, viu, dona Irene? Um abraço para nossa irmã Lígia Soares, para nossa irmã Rosângela Soares, para o Dirceu e para a Rosa, lá de Mogi Guaçu, né? A Rosângela é lá de Lambari. Pastor Márcio, reverendo Márcio Ambrosim, pastor aqui da Segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau, muito obrigado pela parceria, pela companhia, viu, pastor Márcio? Deus abençoe muito a sua vida. Ô, pastor Márcio, aproveita, grava uns vídeos para a gente colocar aqui no nosso canal, colocar na página da igreja, no YouTube, no Facebook, tá? Grava uns vídeos bons para a gente aí, para a gente colocar aqui também. Um abraço para o presbítero Flávio e para a doutora Fernanda, para a Jocelaine, para a Maria, para a Vitória, para a Yasmin, para a Natália, para o Fernando, para o Davi e para o Murilo, então, a família lá de Xanxerê, que Deus abençoe muito. Um abraço para a Valéria e para o Eber, né, lá de Mogi Guaçu.
O Weber é filho do reverendo Isauro Carriel, que foi meu pastor na adolescência, meu tutor na época do seminário, né? E o Weber é advogado, né? Não sei se já é juiz, o Weber deve estar quase no STF já está velho, né? Deus abençoe o Weber, Deus abençoe Valéria. Muito obrigado pela companhia. Um abraço para nossa irmã Rosilda, para a tia Clarete, para o tio Zé e para a Dita, para a Elisete Horst. Aqui o pessoal tem sobrenome bonito aqui em Blumenau. Para a Denise e para o Eliseu, poxa vida, que bacana, o presbítero Eliseu lá de Lambari. Esse é um paizão, pensa num paizão que eu tenho, o presbítero Eliseu. Que saudade, viu, Eliseu? Denise, Deus abençoe muito vocês aí. O Joel, né, o Netinho, a família toda. Deus derrame bênção sobre vocês. Gerson Dias, Priscila, Fabrício e Laura, a tia Fi e o Chico, presbítero Paulo e a Lena, Alice e o Vitinho, né, meu sogro e minha sogra, a Letícia, o presbítero Ricardo, Osias Costa, nosso irmão Carmelito e Marina, membros lá da segunda igreja, que também nos assistem. Sabe, aqui não tem muitos negócio de primeira e segunda igreja, aqui nós somos tudo meio junto, misturado, né, com o pastor Márcio. Então, primeira igreja, segunda igreja, aqui é só o endereço que é diferente, mas é só um coração. Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Nós vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Ah, tem mais gente? Então fala ele. Então, a dona Carmen Vega, nossa irmã chilena, né? Nossa irmã importada. Deus abençoe dona Carmen. Marlene Vieira. O pastor Antônio, lá de Cambuquira. Ah, pastor Antônio, lá de Cambuquira. Ô, pastor Antônio, que saudade, rapaz. Meu primeiro campo lá em Lambari, sul de Minas Gerais, eu servia a congregação de Cambuquira, eu ia ministrar Santa Ceia lá. Poxa, na época que eu nem dirigia ainda, a Aline que me levava, né? Olha que perigo que eu corria naquelas estradas de Minas Gerais. E a gente ia a Cambuquira, uma cidade muito agradável do Circuito das Águas, lá na congregação. Que bênção, pastor Antônio. Deus abençoe muito a sua vida. Que saudade que a gente tem de vocês. Deus derrame bênção sobre ti e sobre toda a sua família. Apareceu mais alguém aí? Não. A Aline aí, minha secretária, né? Ah, então, isso aí. Bom, amanhã nós voltamos com mais uma exposição de Oséias, tá? Eu vou trazendo alguns dados históricos, algumas datas, mas eu quero justamente pensar nessa aplicação através da vida de Oséias, que Deus comunica os seus sentimentos também. E amanhã a gente volta, vamos caminhar até o finalzinho com Oséias, até essa quarentena. É um livraço. Não é à toa que o Talmud vai dizer que do tempo dele, ele foi um dos mais proeminentes profetas. Então vamos encerrar com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então até amanhã, às 20 horas.